Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. Apoie-nos no apoia.se/LaMezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje recebemos a ilustradora e escritora argentina Eva Oviedo, que mora no Brasil desde a infância e acabou de lançar um livro autoral chamado A Mala Vermelha pela Companhia das Letras. É um livro principalmente dedicado ao público infantil e tem uma história super delicada sobre mudança, ditadura e o poder da memória. Seja muito bem-vinda, Eva, bem-vinda. Aqui você pode falar português, portunhol, espanhol e uma mescla de los três. É maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Eva, vamos lá. Conta um pouquinho, o livro em si conta bastante, né, da sua trajetória como uma criança que saiu da Argentina aos 9 anos, fugindo da ditadura argentina, né? Mas depois de tudo isso, como foi a sua trajetória até você chegar até aqui, até você escrever esse livro tão bonito e delicado? Obrigada. O livro, ele na verdade é uma condensação, ele parte de uma história pessoal, né, de sair da Argentina. Ele não é literalmente uma, né, biográfico, ele é inspirado. Então, a gente vivia na Argentina e o meu pai era diretor de teatro e minha mãe também atriz, atuava com ele, e por questões políticas de repressão e de opressão, a gente achou que se viu, digamos, obrigado, né, a migrar para o Brasil em situação se não emergência, urgência, enfim. E é isso que eu narro no livro, esse é o recorte do livro, né, uma coisa de você ser obrigado a abandonar a sua casa e partir. E como que isso soa para uma criança. Eu acho que ele meio que termina nesse momento, né, porque o que eu quis trabalhar no livro é o momento da partida, né. Mas o estar a infância no exílio lá exige são muitos desafios, né. Desde conhecer uma língua, se entender numa língua que não é sua, e principalmente uma diferenciação em relação a quando uma criança viaja, muda de país com sua família, numa situação normal de temperatura e pressão, digamos, que em situação de exílio você não tem volta atrás, não tem, a sensação é muito mais de ruptura do que de uma conquista de um lugar novo, não é? De que as pessoas vão poder te visitar, de que você vai poder voltar tranquilamente, e ainda mais em tempos como o século XX, em que a comunicação era via telefone, via carta, e ela poderia ser interceptada e colocar em risco todo mundo. Então, representar uma ruptura nesses casos é conversar, ela é muito diferente do que uma mudança de país simplesmente, né? Ela implica uma mudança de cultura, uma mudança de abandono mesmo, assim, da sua cultura inicial. Então, a minha trajetória por aqui foi, eu acho que falando do ponto de vista profissional, eu vim para cá com 9 anos, 8, 9 anos, a gente veio para São Paulo, depois foi morar em São Tomé das Letras, porque meu pai se achou que era um lugar bom para se estabelecer ali, digamos, nessa situação de que precisava estar um pouco escondido, não tão à vista. E depois, aos 15 anos, eu vim morar em São Paulo. E aí eu estudei comunicação, eu trabalhava com documentários, sempre de viés de cunho. Na verdade, eu queria trabalhar com videoclipe, porque era o começo da MTV, então meu sonho era trabalhar com música e videoclipe. Mas eu logo acabei enveredando por uma coisa mais voltada a direitos humanos, né, direitos reprodutivos, estava muito uma questão feminista e tal, com 16 anos. Eu trabalhei com isso até uns 25, 26, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo mesmo. Foi muito recentemente, eu acho que recentemente, vai 15 anos, que eu comecei a trabalhar com ilustração e arte, né? Eu venho como sou artista visual e ilustradora. E aí nisso resolvi resgatar toda essa história que tinha ficado para trás para lançar ela em formato de livro infantil, que eu acho que é um bom formato para a gente ter essa conversa com crianças. Quer dizer, lógico, mas ter essa conversa com crianças. Claro, e
Eu tenho um filho que agora tá com 8 anos, né? E eu também vou contando todas essas coisas de política para ele. Algumas pessoas se assustam, falam, não, mas não é idade, ele não tem idade para saber dessas coisas. Mas se a gente não fala dessas coisas agora, né, elas vão chegar para ele depois. Justamente aconteceu hoje de manhã, enquanto a gente estava se arrumando para eu levá-lo para a escola, uma vizinha passou e começou a falar, contar histórias pessoais dela, né? E contou que ela teve pouca chance de estudar, e o pouco que ela estudou foi a base de muito castigo físico, e tinha que ajoelhar no milho, e todas essas coisas horrorosas. Eu falei, filho, ouve essa história, e agradeça que você conhece essa história só por ouvir, e não por viver, né? Isso. E é bom que as crianças tenham acesso a essas histórias através do ouvir, para que elas não se repitam, né? Para que as pessoas também valorizem ao longo da vida o que elas tiveram de oportunidades, né? Infelizmente, é um privilégio você ser educado numa época em que não tem palmatória e não tem que ajoelhar no milho. Olha que coisa muito louca, né? Falava isso para minha filha que, às vezes, no começo ali da adolescência, falava: "Ai, por que que eu tenho que estudar? Não quero ir pra escola, é muito chato, não sei o que, ir pra escola e tal, não sei o quê". Eu falava: "Mas olha, é uma conquista ir pra escola". As mulheres não podiam ir pra escola, a gente era proibida de se alfabetizar, de aprender, de tudo. Então você considere que é um privilégio você estudar, assim como socialmente também, outras crianças, outras pessoas não podem estudar, então é um privilégio. Então você tem que para as crianças transformar isso, até trazendo questões históricas, de como que era, para entender que privilégio que a gente vive nessa época, né. Eu acho que na questão de política, para mim foi muito natural trazer isso, assim, para o universo infantil, porque a minha casa sempre foi uma casa onde se falou muito de política, com crianças. Assim, na minha casa hoje em dia e na minha casa da infância. Eu hoje, posso dizer que os meus filhos são crescidos já. Mas na mesa de jantar a gente é uma gente que fala muito, e a gente sempre teve isso de sentar para jantar. Então, durante o jantar era uma conversa normal do cotidiano, o que que aconteceu no meu trabalho, o que que aconteceu no seu, o que aconteceu na escola e o que aconteceu no mundo, né. A gente comentava: "Você viu fulano, você viu o presidente dos Estados Unidos fez isso, você viu não sei o quê". E naturalmente as crianças vão entrando dentro dessa conversa, porque a gente vai tentando, né, mas não é que eu vou sentar e vou puxar uma coisa didática e falar sobre isso todos os dias da vida, senão vai ficar uma chatice. Mas naturalmente todas as conversas que eu tive, que eu teria, eu tenho só o cuidado de puxar e explicar para quem não sabe do assunto, mas ela sempre esteve presente. E eu acho que isso vem um pouco da minha criação também, porque meu pai é uma pessoa de teatro, de uma formação política sólida e tal, e ele também lia o jornal e comentava comigo, mesmo que eu tivesse 4, 5 anos de idade. Ele comentava com a minha mãe e comigo simultaneamente. Então isso prova de que dá para conversar com as crianças, né. Lógico que a gente não vai explicar a formação do Senado brasileiro em detalhes, mas, de como é que se configura, né, cláusula de barreira, essas coisas não, mas a gente consegue entender, explicar a representatividade, a importância das leis, a importância das coisas, isso tranquilamente, né, em momentos históricos também. Bom, como a gente já comentou aqui, né, o seu livro A Mala Vermelha fala sobre o exílio e as consequências das ditaduras, sob o olhar de uma criança e sob um ponto de vista muito, muito pessoal, né? Você já disse que não é exatamente biográfico, mas é muito, muito inspirado. Como é que você explicaria essa história para quem nunca ouviu falar dela? Tá. Primeiro vou mostrar a capa, aproveitando. Esse é o livro. Ai, é super lindo, as ilustrações são lindas. Eu sou fanática por essa combinação de cores, de listrinhas preto, vermelho e branco. É uma das minhas combinações de cores favoritas. A minha também, olha. E eu quis bom, a história, eu procurei, não vou mostrar inteiro, mas eu procurei trazer o clima é esse, né, de uma criança que, tem uma vida estruturada, familiar, horários, tudo que cerca, ou digamos assim, o manual do bom cuidado com as crianças, né, até um pouco exagerado, mas isso, a criança chega da escola, ela lê um livro, ela fica com a avó um tempo, ela almoça no horário correto, é bem reafirmado, assim, o horário das refeições. E no plano de fundo, se vê que algo está estranho, que as pessoas da família estão um pouco tensas, que existe uma falta de um personagem, que é o pai, que não está presente, mas isso não no texto é a criança que narra,
não vê problemas nisso, porque ela não está tendo essa percepção que um adulto vai ter quando lê a história. Então, é como uma reprodução do que aconteceu, né, na história, ela se dá na linguagem. O texto é da criança inocente e o desenho é para o adulto entender o que está acontecendo. E eu acho que o livro surge dessa combinação de imagem e texto, e dessa leitura da criança e do adulto, que ela vai se dar a partir dessa conversa, né. Assim como no livro se deu dessa forma, o adulto vai ter esse entendimento histórico que a criança não vai ter e vai poder ter essa conversa, isso é o que eu espero. E eu achei a ilustração assim de uma delicadeza. Eu não conheço muito bem os materiais e as técnicas, mas parece um pouco óleo com aquarela. É tudo muito bem definido, mas ao mesmo tempo um pouco difuso, um pouco borroso, assim. Eu achei de uma delicadeza muito incrível. E aliás, queria te parabenizar. Vi também algumas das suas outras obras como artista plástica, artista visual, e fiquei completamente apaixonada. Gostaria de gastar todo o meu próximo salário com as suas obras. Infelizmente, não vai estar sendo possível, mas realmente são coisas muito lindas e de uma delicadeza e uma contundência impressionantes. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. E eu queria te perguntar mais uma coisa, né? Porque hoje, passados tantos anos, né, você já tem toda uma vida adulta formada já há muito tempo, uma vida profissional. Foi difícil durante o processo de criação do livro revisitar esse momento? Foi uma coisa dolorosa ou esse fato, essa história de recontar para quem nunca ouviu? Como é que foi esse processo internamente para você? Esse processo todo ele leva muito mais tempo do que parece, né, assim, porque não é eu acho que o sair do livro, ele é o final, ou sei lá, uma parte final, eu espero, que de um processo muito longo de entendimento dessa história, sabe. Porque considerando sendo ser um trauma, uma ruptura como essa, de um exílio e de um afastamento da família, eu acho que ele começa lá atrás, assim, eu consigo mapear a pergunta, o como chegou aqui, né. E eu tenho, eh como um dos marcos, uma entrevista que eu dei sobre um trabalho artístico que eu estava fazendo eu acho que essa entrevista falava geral do meu trabalho de artista visual. E não sei por que a entrevistadora fez uma pergunta que eu disse assim: "Não, mas eu nasci na Argentina". E ela falou: "Como assim nasceu na Argentina?". "Eu não tenho sotaque", então não é uma coisa muito presente no meu dia a dia as pessoas perguntarem de onde eu sou, né, elas assumem que eu sou brasileira e tudo bem. E aí em resposta a essa pergunta, eu comecei a falar da minha história, e ela falou: "Mas por que que isso não aparece no seu trabalho? Isso não aparece no seu trabalho?". E eu pensei assim: aparece, mas de uma forma muito mais sutil. Na época eu pintava pratos de louça com cenas, e a minha motivação para fazer essa série, que hoje em dia se desdobrou em outra, né, que é a síndrome das memórias inventadas, que era inventar uma família, né, imaginária ali, né, digamos assim, fictícia, lúdica, para preencher uma lacuna, digamos, de uma família, sabe aquelas famílias idealizadas, que tem retratos em cima da lareira e tudo mais, né, eu moro numa casa com lareira e eu achava que deveria ter ali minha família. E as minhas fotos não vieram, a maioria das minhas fotos. Então eu trabalhava a questão da memória já dessa forma 10 anos atrás. Era um resgate de uma forma possível de resgatar essa história. Mas nas perguntas que ela me fez e tudo, eu disse: "Eu não me sinto à vontade de falar desse assunto". Porque é muito doloroso, é muito a gente quando não sei se eu acho que é uma experiência comum a algumas pessoas, mas para mim foi muito forte, de não conseguir isso até coloquei no livro, de quando mudar de país, tentar ser invisível, tentar não se sobressair sobre não sei lá, para não ser percebida como estrangeira, para não ser percebido, para não ser detectada ali, a gente precisa estar meio que incógnita. E isso acabou eu notei, não foi assim uma sessão de terapia, foi tipo uma pergunta que desatou um monte de autoconhecimento do porquê que eu não coloco política no meu trabalho. Colocava, né, de uma certa forma, eu sempre trabalhei com temas como feminismo, né, mas essa questão mais política ligada a ditaduras, isso é uma situação que eu tinha vivido, não aparecia. E aí ficou essa história em segundo plano. E aí, muito recentemente, outras coisas, eu posso fazer uma retrospectiva do que foi a inspiração no livro de um outro autor, que é o Sebastião Santana Camargo, que fez um livro falando sobre desaparecimentos propriamente, foi o que startou propriamente falando
é isso, eu vou tratar disso num livro infantil, porque eu não estava conseguindo, não estava vindo naturalmente a ideia de tratar disso na minha prática de artes plásticas, de artes visuais. E Mas você, quando você disse, apareceu esse autor, veio. você pode repetir o nome desse autor que fala sobre desaparecimentos? É um autor de livros infantis também? Então, ele é o Sebastián Santana Camargo, ele é um autor de livros uruguaio. Ele trabalha também nesse híbrido que nem eu, assim, tem coisa para adulto, tem coisa para criança e tem um trabalho de pesquisa visual, de pesquisa artística bem consistente também. Eu conheci ele pessoalmente muito tempo atrás no Uruguai, mas o livro deles ressurgiu na pandemia porque ele foi editado aqui no Brasil pelo Lugar de Ler. E eu tomei conhecimento disso e era exatamente um livro muito singelo, muito bonito, chama Amanhã Vem, Meu Tio Chega Amanhã, e ele é muito sutil, muito delicado e trata de um tema, assim, sobre desaparecimento e eu termino o livro com vontade de chorar, entendeu. Mas ele é muito, muito delicado. E aí eu pensei: "Eu posso tratar desse tema com essa delicadeza, para crianças", porque, era o que eu achava possível, às vezes não é o que a gente quer fazer. Eu queria ter um trabalho político mais, digamos, mais contundente, mais ousado, talvez, e que não estava saindo naturalmente. E através do livro infantil eu penso que eu consigo contar essa história do jeito que eu consigo, é do jeito que é possível, né. Então isso foi uma coisa. E é engraçado, né, porque a gente essa coisa do trauma, você perguntou da dificuldade de lidar com isso, né. E e eu acho que, assim, o tratar disso dessa o não a impossibilidade de tratar é uma dificuldade, né. Que não significa que eu a cada vez que eu ia escrever eu ficava triste e chorava. É lidar com bloqueios mesmo, né. Eu lembro que eu fiz uma vez uma sessão de terapia e tal, uma pessoa que eu acabei não fazendo mais nada com ele, em que ele falou: "Ah, me conta da sua infância". E eu contei: "Ah, eu vim da Argentina, eu vim como exilado, não sei o que, não sei o quê". E eu senti que ele ficou muito mais sensibilizado do que eu, muito mais tocado, muito mais triste, muito mais lacrimejante do que eu ficava. E aí eu falei: "Bom, a gente não vai conseguir conversar desse jeito". Tipo, a minha história, ela toca em mim de um jeito que, preciso ser eu a trabalhar ela com as minhas próprias perguntas e as minhas coisas, e que talvez ela não passa pelo drama. E só para concluir esse assunto foi muito bom, porque eu fiz o livro, concluí e ele é dedicado para minha mãe, que é a minha companheira de viagem nesse percurso, né, o meu pai era o que tinha vindo antes, e eu vim com a minha mãe. E eu dedico a ela o livro, né, apesar do personagem oculto principal ser o meu pai, ela é a quem, de fato, né, é uma história toda muito de mulheres, né, as mulheres da casa, a mulher que tomou a decisão de: "Vamos pegar uma mala e vamos sair", e ela que me deu as instruções, digamos assim, de como me comportar no exílio, então é muito dedicado a ela. E para mim tinha uma uma preocupação disso não soar como se eu tivesse ficado traumatizada, sabe. Justamente, porque a gente não quer colocar mais uma carga nas mulheres a respeito de uma coisa que elas não tinham absolutamente nenhuma, enfim, ela reagiu, né, tipo, precisava botar uma culpa, né, e eu acho que ela talvez carregue, provavelmente, né, uma culpa sobre ter: "Puta, olha o que eu não consegui suprir de segurança a minha filha e a minha família, e passamos por todas essas coisas e foi um horror". E eu quero dizer que não, não foi um horror, ele é um horror. O trauma digamos, é um horror, a situação histórica é um horror, mas a gente elabora, a gente vive, a gente sobrevive, por isso que o final do livro é esperançoso, ele é ele não é um drama, entendeu. E quando ela leu o livro, eu mostrei primeiro as figuras, tal, e ela disse assim, ela leu assim, falou: "Tá muito bonito, que bom que não ficou um drama". E aí, para mim, esse foi o assim, que bom, eu cheguei onde eu queria com esse livro. Ele conta uma história de um drama, ele conta uma história de um horror, ele traz o peso, né, eu acho que não é um livro que não dê para entender que a ditadura é um problema, eu acho que está muito claro. Tem botas, tem violência, tem rupturas, mas não necessariamente tem drama, sabe? Sim, claramente não é um livro negacionista da ditadura, isso dá para ver claramente essa ausência
Eu li uma amostra online, né, que a editora me mandou, ainda não tive acesso ao livro em papel e ainda não tive chance de mostrar para o meu filho, ele vai ser a minha cobaia nesse assunto, né, e eu gosto muito de falar de política com ele, mas eu nunca tive nenhum livro exatamente sobre política voltado para o público infantil para ler com ele. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. E eu acho muito bonito esse diálogo que você comenta, né, entre artistas latino-americanos, esse artista que você acabou de comentar, não decorei o nome, me desculpe, uruguaio, né, que fala sobre os desaparecidos, e você, com esse diálogo com ele, acabou criando a Mala Vermelha. Você acha que falta ainda mais troca, mais colaboração entre criadores do nosso continente, e aqui, obviamente, incluindo o Brasil? Ah, com certeza. Eu acho que o Brasil, o problema do Brasil, né, sempre teve essa discussão, né, se o Brasil se considera latino ou não, e aquelas coisas, né? Eu acho que, sim, latino claramente se considera. Eu acho que a identidade brasileira reivindica uma latinidade que tem, óbvio, mas o fato de não ser hispanohablante deixa de fora de grandes discussões que estão acontecendo no resto do continente, né? E também por ser um Brasil de um país continental, então a gente acaba muito voltado para problemas internos e artistas do. Eu acho que é impossível abarcar tudo, né? Então, às vezes o Sul não conhece o Norte, não conhece o Nordeste, o Norte não conhece o Sul. Eu acho que o Centro-Oeste é muita coisa, né? A cultura do Brasil é riquíssima, os autores, a quantidade de produção que tem nacional no Brasil, é assim, já dá para uma vida, né? Mas olhar pro lado seria muito mais proveitoso, né, às vezes, do que ficar sempre consumindo um conteúdo de um país que, como os Estados Unidos, impõe a sua cultura sobre todo o planeta, né, praticamente, ou Sim. quer fazer isso, e tem poder econômico para isso, né? Então a gente acaba tendo muito mais esse acesso de outros autores e de outros músicos e de outros dos Estados Unidos por uma questão que é estrutural, né? Então Sim, sempre e é justamente por isso que justamente por isso eu acho que a língua não é uma barreira. Não é uma barreira. ela Né? Eu parece, acho que esse argumento, ela parece uma barreira, mas ela não é. Eu acho que tem muito a ver com o Brasil ser um país continental, sim, mas a língua não é uma barreira, porque o espanhol e o português são línguas transparentes entre si. A gente consegue se entender com maior ou menor dificuldade, coisa que o inglês é muito menos transparente, é muito mais difícil de se sim, não, entender sem um estudo específico, né? E a gente está aqui consumindo memes estadunidenses, ideologias várias, inclusive dentro de uma esquerda progressista. Inclusive o que nos chega de latino-americanidade vem através dos Estados Unidos, né? Provas disso são Bad Bunny, prova disso Shakira e toda essa música pop latino que acaba sendo consumida pela gente aqui. sim, é mais fácil você fazer sucesso nos Estados Unidos e dos Estados Unidos aquilo repercutir para o resto da América Latina, às vezes, né? Como Shakira, por exemplo. Mas eu acho que, assim, o negócio da língua é, é um negócio complicado mesmo, porque, de fato, o que justifica a gente ouvir um artista ou ler alguém, assim, histórias em quadrinhos, né? Para voltar para o universo da leitura e né? Dos Estados Unidos traduzidos e não os argentinos. Tem uma produção gigantesca. A produção de livros da Argentina é gigante, né? É um país que lê muito, que tem muitos, né? Em livro infantil, inclusive, deveria vir muito mais autor argentino para cá do que vem. E aqui, Mas por exemplo, Maria Helena Walsh, que é sucesso absoluto em todas as gerações da Argentina, todo mundo conhece, né, a Maria Helena Walsh, só para ficar nesse universo infantil, aqui é absolutamente desconhecida. Faz 20 anos que eu estudo espanhol, faz 10 anos que eu sou professora de espanhol, e mais de 10 anos já, perdi um pouco as contas, e eu só fui ouvir falar de Maria Helena Walsh quando eu falei, bom, acho que agora eu vou ter um filho, eu preciso me informar um pouco melhor sobre esse mundo infantil em espanhol, e cheguei na Maria Helena Walsh porque eu fui procurar, intencionalmente, falei, bom, sou professora, tô aqui, vou ter um filho, e fui atrás, mas não chega aqui, né, canais como Paca Paca,
que é um canal, ou foi, né, porque eu sei que agora é governo Milei, as coisas tão complicadas, né, com a televisão pública na Argentina, mas o Paca Paca é um canal fantástico que não chega, a gente nem sequer compra produtos, a gente compra desenhos animados do Japão, a gente compra séries estadunidenses para crianças e para adultos, e a gente nunca comprou um Paca Paca, nada, tanta coisa que o Paca Paca já produziu. Eu acho que eu tenho uma questão da naturalidade, eu não sei, a questão da língua realmente eu acho difícil, né? Porque tem por mais que seja transparente, eu já vi muitos casos dos estudos decoloniais de estar tendo de assistir a uma live para falar de decolonial, de temas decoloniais dos mais diversos, e os estudiosos, pessoas que estão nas universidades, ao falar com alguém hispanohablante, falam inglês. Isso eu acho muito lamentável, muito lamentável. Se a gente está estudando na América Latina, a primeira coisa é aprender a falar espanhol fluente, no mínimo, né? Não acreditar, e eu acho que isso vem muito de um acreditar de que é fácil, eu não preciso estudar. Pô, tudo bem, então treina. Não precisa estudar de fato, talvez como a gente precisa estudar inglês desde o verbo to be, porque não precisa, mas a gente precisa treinar o ouvido para o espanhol, a gente precisa treinar a falar espanhol, se comunicar em espanhol. A gente precisa se pôr em contato. Essa triangulação através do inglês, que é bizarra, porque aí realmente as críticas ao decolonialismo começam a fazer sentido. Falo que a gente está falando enfiando um outro ser na jogada, e não é o caso. Porque os estudos decoloniais são importantíssimos, e a gente está falando da gente. E é a América Latina falando da América Latina. Claro, tem decolonial africano, tem outros decoloniais, mas o nosso, pelo menos, a gente precisaria poder se comunicar. E eu acho que isso na produção literária é importantíssimo. A gente conseguir, né, de repente se esforçar para ler textos em espanhol, para ler histórias infantis em espanhol, viajar para um lugar, trazer livros. Eu sempre que viajo para a Argentina, para o Uruguai, eu trago livros infantis, livros ilustrados, tem coisas lindíssimas. E eu acho que é um bom jeito, né, porque a nossa geração, quer dizer, você é bem mais nova, mas o estudo do espanhol foi um pouco negligenciado, né? Teve uma possibilidade. Com certeza, eu não tive. Teve uma possibilidade de colocar o espanhol como obrigatório em certo tempo e não ficou. Eu não tive, quando eu estudei não tinha, só tinha de inglês e mais ou menos ainda, mas todo mundo só foca em aprender inglês mesmo. Então é normal que também que a gente tenha essa facilidade, né, tipo, em falar em inglês um pouco mais, ou essa exigência de falar inglês, e não se comunicar em espanhol. E não é fácil se comunicar em espanhol, né? Você sabe bem. Não é fácil, eu sou professora, esse é meu trabalho. E não, digo, entre países, o chileno completamente diferente do argentino, diferente do não sei o quê. Então, a gente precisa ter um ouvido muito treinado para isso. E eu acho que tem um esforço que o brasileiro precisa fazer nesse sentido de... Não, vamos escutar pro lado, né? Eu acho que assim, através da música, de fenômenos pop, também ajuda. Não, com certeza, mas eu acho que também é uma falácia, é uma mentira que um chileno tenha dificuldades, obrigatoriamente um chileno vai ter dificuldades de se comunicar com um argentino, e um argentino vai ter dificuldades de se comunicar com um mexicano, espanhol, insira aqui a nacionalidade que você quiser, porque é uma única língua, que existem são variedades locais, da mesma maneira que nós duas aqui da cidade de São Paulo podemos perfeitamente nos comunicar com alguém de Belém do Pará, né? Tem o Eduardo Barbosa, que já apareceu aqui no La Mescla umas 2 ou 3 vezes, que ele trabalha com lambada e latinidade lá em Belém do Pará, e a gente tem umas conversas muito divertidas, e cada 2, 3 palavras ele solta égua, e eu daqui de São Paulo imagino literalmente uma égua, né? Mas assim, ele tem as coisas dele, eu tenho aqui as minhas, né? As minhas gírias, ele tem as dele, e tem essa comunicação. Eu, de repente, não entendo uma ou outra coisa, que é uma gíria muito local, mas a gente se pergunta, e funciona do mesmo jeito em espanhol, né? Cada um tem as suas gírias locais, tem a sua variedade, a sua forma de pronunciar, mas há sim uma comunicação. E o brasileiro, e quando eu falo que a língua é transparente, ela é transparente, não significa que não precisa estudar, que você vai passar reto e etc. Mas é numa tentativa, assim, de deselitizar a língua, né? Assim, ninguém é obrigado a estudar nenhuma língua, tá tudo bem. Mas é interessante e é importante, sim, estudar espanhol, justamente por ser tão fácil. Na verdade, não é tão fácil assim, né? E voltando ao assunto do livro,
A mala, essa mala ainda por cima vermelha, né, é um símbolo muito forte da história, inclusive está no título do seu livro. E ela, dentro da mala, você guarda o que dá para levar ali naquela última hora e o que precisa ficar. Se a gente abrisse a sua mala era de verdade vermelha quando você veio? Sim, os Sim? elementos são verdadeiros. O lobo era Ah, verdadeiro, que não cabe na mala, né, ele é um bicho de pelúcia grande, ele era meio que desse tamanho, acredito, quer dizer, devia ter uns, sei lá, 60 centímetros, e ele não cabia na mala, e a mala era minha mala de escola mesmo, era uma dessas malas de brim e tal, vermelha. É tudo muito gráfico, né. Eu não levei aham. outras. Provavelmente algumas revistas, algumas coisas de menor importância. Eu não era uma criança de muitos brinquedos e muitas coisas, eu tinha muita revista. Na Argentina tem uma, não sei se existe até hoje, mas existia na época uma revista que chama Vigiquem e Anteojito e Anteojo. Anteojos era para adolescentes, adultos de quadrinhos e Anteojito eram a versão de para crianças, né? E era muito engraçado porque os autores da infantil eram os mesmos da adulta. Então é como se tivesse uma revista Chiclete com Banana para crianças, como se fosse o Angeli, Laerte, Glauco, enfim, só que na versão infantil. Então tem Fontana Rossa, tem os autores de quadrinhos adultos, eles faziam a versão, eles faziam outros personagens infantis. Então é interessante porque ele vai te levando para um universo de autores adultos também, Poxa, que legal. uma forma E de aprendizado. E o que que você colocaria numa mala vermelha hoje? Que coisas para você seriam levadas para algum outro lugar? Que coisas você não poderia nunca deixar para trás? Ai, difícil. Eu sou uma pessoa bastante acumuladora, né. Eh, eu acho que esse histórico de rupturas me acabou levando acabou me levando a ser uma pessoa que acumula coisas demais, né, zero minimalista. Mas hoje em dia eu acho que eu levaria o meu iPad para poder trabalhar e continuar. Esses são tempos modernos. E talvez Não dá uma para meu ser latino-americana. Ser latino-americana e ser minimalista é um contrassenso não, é absoluto. Não, impossível, não mas tem já que não como. dá para levar tudo, eu não levo nada, levo isso, eu tenho esse apego por isso e, sei lá, talvez um ou outro presente que meu pai me deu. Meu pai me deu um presente muito interessante que eu guardo com muito carinho, que ele me deu como uma brincadeira, que era um manual de boas maneiras. E ele me deu como formato de brincadeira, mas eu acho ele muito bom. Eu acho que tem, coisas importantes sobre, respeito ao outro e comunicação. Acho que a gente precisa saber se comunicar gentilmente, né. Eh, e mesmo que tenha sido uma brincadeira, eu achei um ótimo presente. Então seria isso, para poder desenhar, um estojinho de aquarelas, um iPad e um livro. Ah, que legal. E eu li uma entrevista sua com meu colega, que também já passou aqui pelo La Mescla, o Franklin Valverde, e ali você, naquela entrevista, que eu vou deixar linkada aqui na descrição do episódio, você disse que nos últimos tempos a Argentina tem vivido, tá, com essas tensões políticas, o bicho tá pegando lá, né? O bicho tá pegando na Argentina. Isso, você já disse que isso te faz lembrar o passado. No seu ponto de vista, de que forma esse momento atual dialoga com o que você conta na Mala Vermelha? Bom, a o fato é que a gente avança em algumas coisas, né, em cada país tem as suas características e tal, mas nada está sempre posto, né, para sempre, nada garantido, né, a democracia, os eh, valores que eu acredito serem os mais humanistas, digamos, no sentido de relacionamento mesmo entre de sociedade, né, eh, eles não estão sempre para sempre gravados na pedra, né, então às vezes a gente vive eras mais individualistas, e é tudo cíclico, né. Eu gosto de uma música do Jorge Drexler que fala sobre a Bolívia, né, e ele fala: "Uma porta giratória, é isso, é a história". Então a gente está sempre nesse contínuo entrar e sair de histórias e de disputas e é sempre muito difícil, né. Eu lembro que na eleição do Alberto Fernandes, a gente estava aqui vivendo numa situação, acredito que o governo Bolsonaro, 2000, eu acho que ele foi eleito em 2018 e na Argentina o Alberto Fernandes foi eleito em 2019, eu não lembro direito o calendário.
Mas eu lembro de uma amiga dizendo assim: nossa, que inveja, a Argentina vai eleger um presidente ótimo, que era o Alberto Fernandes, que depois a gente viu que também não era tão ótimo, mas ele se atribuiu a houve o julgamento dos militares, então a Argentina resolveu essa questão socialmente e, claro, é inegável que ter feito isso colocou a Argentina numa posição muito diferente do Brasil no sentido de compreender o horror que é a ditadura, né? Fazer o julgamento dos militares, colocar essa questão como obrigatória nas escolas e essa narrativa. Mas não está nada garantido, porque na primeira crise econômica que acontece, as pessoas se voltam a ser muito individualistas e voltam a dizer: quero que tudo mude, mesmo que para pior, eu quero, sabe, esse desejo de mudança do ser humano, de não tá bom, eu quero que mude, e às vezes vai mudar para pior, e a pessoa fala: ah, tudo bem, eu aceito, né? Tipo aqueles negócios, você aceita mudar muito para algo completamente desconhecido só porque você está cansado do jeito que tá? E a pessoa assim, e isso aconteceu no Brasil, aconteceu aqui, aconteceu no Chile, aconteceu enfim, a gente vive nessa eterna roda de talvez não ter instituições fortes como para barrar alguns desmandos, alguns autoritarismos, algumas coisas. Então essa situação, ela se não me remete justamente ao momento histórico da Argentina de 76, que que é inegavelmente muito pior, né, tropas e tanques nas ruas, a gente passou por golpes no Brasil, a gente passou por situações muito antidemocráticas, muito autoritárias, e que desencadearam em crises reais, em mortes, em desaparecimentos, em perseguição. Então, assim, o paralelo existe, né? E ele volta a acontecer, então ele é como um lembrete de que a gente sempre precisa estar falando sobre isso e disputando essa essa história, essa defesa da democracia e de valores mais, eh, de bem-estar social, digamos assim. E numa outra entrevista você disse que espera que o seu livro A Mala Vermelha ajude crianças e adultos a conversarem sobre ditadura, exílio e direitos humanos. O que você gostaria que as crianças brasileiras sentissem e soubessem, aprendessem ao ler A Mala Vermelha? Olha, eu não tenho isso fechado completamente, porque eu acho que ela vai ser, como eu disse, essa comunicação entre pais e filhos vai ser super importante. O que as crianças, eu não acho que tem as crianças brasileiras como um todo, nesse caso, e eu queria que os pais fossem sentindo o quanto que eles podem para cada criança ir abrindo, o quanto que ela já sabe, o quanto que ela pode ir entendendo, né. Eu acho que essa mediação é super importante, né. Quando ela vê, fala: "Mas o que aconteceu nessa cena?" E ela não entendeu o que que são as marcas de botas num escritório revirado, o quanto que o pai vai ou a mãe que estiver lendo, né, vai conseguir dizer, explicar para o seu filho ou se que perguntas que isso vai desencadear da criança, para que ela consiga entender. Eu tenho a experiência de umas amigas mais politizadas que leram isso para o seu filho, e ele já entendeu assim, ele já meio que já sabia o que era ditadura, entende o que que é governo Lula, porque a mãe gosta muito do Lula, então fala: "Ah, então é um governo ruim", porque ela sabe ela acha que o governo do Lula é bom, né, ela é uma criança já de 9 anos, sei lá, acha que o governo do Lula é bom e que o outro que tinha antes era ruim, ela fala: "Ah, então é um governo ruim". Então ela vê essas coisas nesse e eu acho que se ela ler daqui a algum ano, 2 anos, talvez a mãe consiga conversar de outras coisas. Ou a partir, sei lá, sem o livro, aquilo fique na cabeça e quando ela estudar a ditadura, ela lembrar da sensação da ruptura do exílio. Então eu acho assim, eu vejo esse livro, mas ele não é didático, ele é um começo de uma conversa, né. Eu quero que Uhum, as crianças, a partir de que os pais e as crianças tenham muitas perguntas, emoções, que elas queiram saber tudo sobre por que as coisas são assim, por que ela veio e o que que é. Tem uma cena que é na fronteira, o que é esse lugar da fronteira, que desperte essa curiosidade, né. E a partir uhum. disso, preencher as lacunas do livro com histórias ou das histórias com imagens do livro. Uhum. E na minha experiência, assim, como mãe e como professora de espanhol e podcaster aqui do La Mescla, e em contato com outras famílias também, da escola do meu filho e tal, eu percebo que esse tema da identidade latino-americana, do ser latino-americano, não se toca com as crianças. É um tema que isso vai ser visto
mais para frente, tanto na escola, na família, na sociedade em geral. Quando muito é quando tem alguma criança migrante dentro da sala, né? Ocasionalmente tem alguma criança colombiana, né? Alguma criança venezuelana, e etc. Mas aí, assim, é aquela exceção, é aquela uma criança, que eu imagino que de alguma maneira pode ter sido você, quando foi na sua época, né? Aquela uma criança migrante. O que você acha que a gente pode fazer como adultos responsáveis e rede de apoio de famílias com crianças, para que as nossas crianças comecem a se perceber como parte de uma identidade latino-americana, né? Uma delas é, obviamente, ler o seu livro, mas que outras ideias e práticas você acha que seriam interessantes? É muito interessante essa pergunta, assim, eu tenho convivido muito com esse tipo de situação, porque eu faço um trabalho junto com a Aborda, que é a agência que me representa, e que ela é muito voltada para arte urbana, e a gente, periodicamente, faz trabalhos voluntários em escolas, de enfeitar os muros, de pintar os muros, de decorar os muros. E já é o segundo ou terceiro que eu faço que tem essa situação das crianças migrantes, porque são escolas, obviamente, estaduais, escolas públicas, né? E tem a criança migrante. E eu sempre penso, assim, na hora que eu vou fazer a representação da escola, em trazer esses elementos de cultura para representar, para que essas crianças migrantes que estudam se sintam representadas. Então, eu já fiz alguns murais em escolas que levam em consideração esse, essa representatividade, né, latina. Eu acho que a gente precisa prestar atenção a isso naturalmente e passar para os filhos e, de certa forma, como há muito tempo, né, a gente ampliar a representatividade na literatura que lê, que consome, eh, e livros que compra para crianças, né, não comprar sempre aquela representação da criança europeia, branca, as histórias. E não dizer para não comprar, pelo amor de Deus, são histórias maravilhosas, né, as histórias da literatura. Enfim, os livros europeus, principalmente os contemporâneos, têm muita coisa interessante. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse balanço de procurar também autores e representações gráficas que sejam mais abrangentes de outra população, né, de outras de outros povos, né. Quando viajam, viajem, viajam, tragam livros, entram na livraria, procuram um livro, né, eu trouxe, por exemplo, eu fui para Guatemala, que é a Sim, terra da minha mãe, trouxe vários livros infantis guatemaltecos que as crianças são representadas, da forma típica, né, com os huipiles, com trajes típicos da população indígena. Agora, claro que a gente não vai abranger todas as coisas do mundo, mas procurar trazer, já que não chega aqui tão importado tão facilmente, o que que as crianças estão gostando em outros países e tentar trazer isso para cá. E assim, às vezes é num penteado, numa coisa lúdico. Eu acho que a gente pode, quando vê, eu não vou dizer que eu fui muito boa nisso, não. Quando eu tive filhos, meus filhos já são adultos, eu estava num momento em que eu não me preocupava com a minha identidade, em resgatar uma identidade, porque eu achava que já estava dado. E ela não está dada, a gente precisa trazer. Meus filhos foram aprender a falar espanhol muito depois, eles falam inglês fluentemente e eu não falo, mas eles aprenderam e hoje se comunicam bem em espanhol, mas foi uma coisa que eu acho que eu deveria ter dado mais atenção. Mas às vezes apresentar filmes, apresentar e tentar contextualizar, sabe? A gente às vezes vê, fala, por que que aquela mulher está vestida desse jeito? E ter essas conversas mesmo, falar, ela provavelmente é desse país, tentar identificar de onde que veio através de alguns símbolos do cabelo, da roupa. E não quer dizer que a gente saiba de tudo, pode ser que a gente erre também, mas hoje em dia a gente tem Google, tem formas de pesquisa para conseguir dizer assim: "Ah, é da onde? Da onde que é? Que língua é essa? Que gíria é essa? Que meme é esse?". E hoje a gente tem muito mais material como para ter curiosidade sobre pessoas de outros países da América Latina. eu acho que então eu estou num bom caminho. Peço sempre para que meus amigos e amigas, quando vão viajar para o exterior, que me tragam livros infantis da onde estiverem e que não sejam coisas da Disney e essas coisas mainstream, que sejam coisas locais. Então, gente, por favor, quem quiser, por favor, me tragam aí alguns livros infantis em várias línguas, de vários lugares, que são sempre muito, muito bem-vindos. Aí uma dica, Eva, tem sim, Chaves em espanhol no streaming favorito. isso Eu com certeza.
recentemente com o Chaves, e ele tem em espanhol com legenda, dependendo já é legal com uma linguagem assim, é uma coisa que conectou, claro, tem algumas cenas meio que são um pouco estranhas. Eu vi uma que eles estavam fumando, aí a gente aproveita para dizer assim, não fumem crianças, mas é um desenho dos anos 70. Mas é muito legal como introdução, porque é uma linguagem simples, é como Trapalhões, e eu acho uma introdução legal. A nossa geração conviveu muito com Chaves no SBT para entender que ele é algo um pouco que nos conecta. Señores. Olá pessoal, aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. Sim, e estamos chegando aqui no final dessa entrevista, e eu queria que você deixasse então algumas dicas culturais desse mundo infantil e para a gente tentar ampliar nosso repertório infantil latino-americano, né? Então, eu já tinha falado aqui do canal Paca Paca, falei também da Maria Helena Walsh, e queria que você deixasse outras recomendações, coisas que te inspiram dentro desse universo. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade em fazer isso, porque justamente aqui tem muita coisa que não se encontra aqui no Brasil, né? Eu acho que a minha recomendação cultural seria essa, ver Chaves no original, na medida do possível, ou no YouTube ou na Netflix, para aprender a língua. Recomendo no livro o Meu Tio Volta Amanhã, do Sebastião Santana Camargo, que é muito lindo. E é isso, assim, como disse, meus filhos são crescidos, então eu já não tenho mais tanto contato com o universo infantil de hoje, né? Mas eu acho isso que você falou muito legal, de pedir para trazer livros sempre, de outros lugares. Tem uma coleção muito legal que eu sempre busco quando viajo, que é sobre os heróis. Aí não vou lembrar o nome agora, eu posso até pegar. Que é história da Violeta Parra, história do Che Guevara, história da Mercedes Sosa, história Sim. da Frida Kahlo para crianças. Tem a coleção, essa aí é a coleção Anti-Princesas e a coleção Anti-Heróis. Tem à venda aqui no Brasil, tanto em espanhol quanto em português. Eu tenho a coleção, acho que se não é completa, é quase completa. E acho que nas duas línguas eu tenho. Então, também dou um super apoio para essa dica aí. Essa é muito boa, porque ela, ao mesmo tempo que vai te apresentar personagens da América Latina, como, por exemplo, San Martín, que é um personagem que é importante na maioria dos países da América Latina e que o Brasil não conhece, porque não faz parte, ou Mercedes Sosa, ou enfim, vai ter esse intercâmbio. Eu lembro que quando eu comprei não tinha completa aqui no Brasil. Eles lançavam alguns que eram, mas não tinha, por exemplo, o San Martín não tinha. Então eu acabei comprando em espanhol no Uruguai, quando eu fui. Sim, tem inclusive da Clarice Lispector. Tem da Clarice Lispector, eu tenho alguns soltos, assim, não tenho a coleção completa. Essa coleção é maravilhosa, tanto do ponto de vista da gente conseguir conhecer as pessoas, quanto se familiarizar com a língua. Ótimo, Eva. A gente já vai chegando aqui ao final da entrevista. Queria te agradecer imensamente pela troca, por apresentar o seu livro. Eu tenho certeza que é uma colaboração, né, uma aportação, e eu sempre tive muita dificuldade de achar uma tradução para essa palavra, uma aportação, muito importante para a politização e para a conscientização política de crianças aqui no Brasil e para ajudar a que as nossas crianças se vejam cada vez mais com essa identidade latino-americana, porque ela não é só uma reivindicação. Inclusive, a maioria dos brasileiros nem sequer se reivindica como latino-americano, mas ela é uma realidade. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por essa conversa tão gostosa, tão agradável, e o La Mescla está aberto para você, sempre que tiver algum projeto nesse sentido, para você vir divulgar, sempre que você quiser contar alguma coisa, estamos aqui à sua disposição, Eva. Muito obrigada.
Eu que agradeço, o seu trabalho é maravilhoso. Falar sobre latinidade, sobre Latinoamérica no Brasil é importantíssimo, em qualquer país é importantíssimo, mas aqui é fundamental. E eu espero que esse livro chegue a outros países, né? A ideia é traduzir ele para o espanhol e que chegue a outros países e assim aumente não só o alcance, mas a troca nessa conversa. Tá ótimo, super obrigada e hasta las próximas. Hasta luego.